Olá, trouxe esse breve resumo sobre a reação transfusional de Trale, onde o intuito é compartilhar conhecimento e também aprender, tá, pessoal? Aqui a gente tem a definição do que é a reação transfusional, tá, pessoal? As reações transfusionais são eventos adversos e associados à transfusão de sangue total, ou até mesmo de algum outro hemocomponente, tá, pessoal? Tanto plaqueta, plasma, ou até mesmo clima, certo? Sua gravidade aí varia de leve a potencialmente fatal. Ou seja, pessoal, dependendo da reação que esse paciente for acometido, ele realmente pode evoluir a óbito, ok? Elas são subdivididas aí em reações transfusionais agudas ou até mesmo tardias, ok? Aqui eu trouxe uma tabela onde é subclassificadas o grau das reações, tá? Essa tabelinha aqui existe no Notivi, no Guia de Hemovigilância, tá? Onde todo mundo pode ter acesso, está na internet disponível aí. Elas são subdivididas em 4 graus, tá? Onde no grau 1 ela é considerada uma reação leve, onde existe aí ausência de risco à vida, tá? Poderá ser requerida intervenção médica, mas a falta desta não resulta em danos permanentes ou em comprometimento de um órgão ou de sua função, ok? Nós temos aí o grau 2, onde existe a morbidade a longo prazo, né, em consequência dessas reações, ok? O grau 3 é considerado grave, tá, pessoal? Existe ameaça imediata à vida aí, em consequência dessas reações transfusionais, porém é sem óbito, não é atribuído, sem óbito atribuído à transfusão, ok? A intervenção médica se faz necessária, tá, para evitar que esse paciente evolua a óbito, ok? Nós temos o grau 4, onde a gente trata o óbito propriamente dito, tá? Lembrando que esse grau só deve ser utilizado apenas se o óbito for atribuído à transfusão, tá? Com seu respectivo grau de correlação. Ok, pessoal? Importante essa observação. Aqui nós vamos falar da reação de Trale, tá, pessoal? Nada mais é do que a lesão pulmonar aguda associada à transfusão, tá, pessoal? Conhecida pelo termo Trale, foi descrita pela primeira vez em 83, tá, pessoal? Pelo Popovitsky, acho que é isso, tá? Acredito que seja esse o nome. Como a síndrome clínica observada durante ou nas primeiras 6 horas, ou seja, pessoal, pode ocorrer durante a transfusão, ok? Ou 6 horas após a transfusão do hemocomponente contendo produtos de plasma humano, caracterizado aí por desconforto respiratório agudo, hipóxia, edema pulmonar bilateral, não cardiogênico, e sem evidência anterior de lesão pulmonar, ok? Aqui eu trouxe a definição de Trale, que é mais reafirmando o slide anterior, tá? É uma síndrome que se caracteriza por desconforto respiratório agudo, que ocorre durante a transfusão ou até 6 horas após a realização, sem evidência anterior de lesão pulmonar. Pessoal, é sempre evidenciar isso, tá? Sem evidência anterior de lesão pulmonar. É importante se apegar nessa observação, ok? Exame de imagem de tórax apresenta infiltração pulmonar bilateral, tá, pessoal? Sem evidência de sobrecarga circulatória, ou seja, pessoal, sem sobrecarga volêmica desse paciente, ok? Hipoxemia com saturação de oxigênio inferior a 90. Aí eu chamo a atenção para vocês, tá? Para abrir a imaginação, existe uma queda nessa saturação de oxigênio, porque existe uma infiltração glomerular, né, onde dificulta aí o processo de hematose, o pulmão não consegue expandir e o pulmão não consegue fazer a sua função, que é esse processo de hematose, ele não consegue trocar o CO2 pelo O2. Então existe essa baixa aí na saturação de oxigênio, ok, pessoal? Pode apresentar dispneia, febre, taquicardia, hipertensão ou hipotensão mesmo, tá, pessoal? Arterial e cianose. Bom, pessoal, aqui eu trago epidemiologia, tá? A Trale é a maior causa de morbidade e mortalidade relacionada à transfusão sanguínea, embora a real incidência de Trale seja desconhecida, tá, pessoal? É provável que ocorra subdiagnóstico e sua incidência seja subestimada. Ou seja, pessoal, existe uma subnotificação dessa reação e provavelmente seja por conta da falta de conhecimento dos profissionais de saúde que acompanham esses pacientes, ok? Por isso que está aí a importância de sempre estar se atualizando, sempre buscando o máximo de conhecimentos
possíveis, ok? Aqui eu trago para vocês os fatores de risco relacionados à transfusão. Apesar da trale estar relacionada à transfusão de hemocomponentes que contém plasma, observa-se aí, pessoal, a maior ocorrência dessas complicações quando as doadores são mulheres, tá, pessoal? Sobretudo, aquelas que têm mais de uma gestação, tá, pessoal? Essas mulheres, elas desenvolvem aí dois anticorpos, na maioria deles os anti-HLA, que é o antígeno leucocitário, e o anti-HNA, que é o antígeno neutrofílico, tá, pessoal? Vale ressaltar, vale frisar essas observações, principalmente quando se trata de doadoras mulheres e que já foram gestoras, né? já tiveram mais de uma gestação, ok? Aqui eu trago para vocês a fisiopatologia, tá? Quero dizer para vocês que a fisiopatologia ainda não é completamente esclarecida, ela não é ainda bem elucidada e até o momento vários mecanismos possíveis foram propostos, entre eles inflamação, ativação de plaquetas e de AP10 de neutrófilo, culminando em edema alveolar. Ou seja, pessoal, onde você tem processo inflamatório, você vai ter aí uma ativação plaquetária, tá? A gente também aí tem a de AP10 de neutrófilo, ok? Para quem não lembra, para quem não consegue lembrar ainda desse termo, de AP10 nada mais é do que a migração do neutrófilo do sangue circulante para o tecido, tá, pessoal? Então, existe a migração desse neutrófilo da corrente sanguínea, do endotélio para o tecido, tá? Que aí culmina com edema alveolar, certo? Entre os vários mecanismos fisiopatológicos propostos, dois modelos se destacam, tá, pessoal? O primeiro de origem imunológica, que se pauta por uma ativação de neutrófilo pela infusão de anticorpos anti-HLA, que são os antígenos leucocitários, e o anti-HNA, antígenos neutrofílicos advindos do plasma do doador. Lembra, pessoal, que quando a doadora é do sexo feminino e ela teve mais de uma gestação, ela potencializa o risco a esse tipo de reação, porque elas desenvolvem esses dois anticorpos, tá, pessoal? Elas desenvolvem esses dois anticorpos. Então, esse plasma dela, ele é rico nesses anticorpos e, consequentemente, pode aí acometer um paciente com esse tipo de reação, tá? Quando a gente se trata de uma origem não imunológica, depende durante a estocagem dos hemoderivados, geralmente há degradação celular que libera moléculas inflamatórias que, por sua vez, pode desencadear também a trale, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem uma reação decorrente aí de origem imunológica e a de origem não imunológica, ok? Bom, pessoal, aqui eu trouxe o mecanismo imunológico, né? O mecanismo imunológico propriamente dito. Ele é desencadeado pela infusão de anticorpos do doador contra os antígenos leucocitários, ou seja, contra o HLA do receptor. Esses anticorpos são dirigidos contra um antígeno específico de neutrófilo humano, contra o HNA propriamente dito, e os antígenos leucocitários humanos, HLA. Quando o anti-HNA e o anti-HLA entram em contato com o sangue do receptor, ocorre a ativação da cascata de complemento, tá, pessoal? O que determina o sequestro dos polimorfos nucleares, ou seja, pessoal, lembra, polimorfo nuclear, a gente está falando de neutrófilo, tá, pessoal? Na circulação pulmonar, aquele processo de AP10. O neutrófilo está na corrente sanguínea, no endotélio, e passa pelo processo de AP10 para o tecido, ok? A resposta oxidativa e citotóxica gerada pela ativação neutrofílica determina o dano endovascular, tá, pessoal? Que, por sua vez, causa aumento da permeabilidade, ou seja, há um extravasamento, há um dano na permeabilidade desse tecido e, consequentemente, extravasamento vascular, resultando aí, pessoal, em edema e insuficiência pulmonar, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um raio-x, tem uma radiografia de tórax de um paciente acometido pela reação de trale, tá? Perceba aqui na figura A, não existe comprometimento desse órgão, ele se encontra intacto.
consegue observar aqui pela radiografia. Quando você vem para a gravura para a imagem B, você consegue ver essa imagem esbranquiçada, onde você quase não vê esse tecido pulmonar, ou seja, que ele está basicamente completamente comprometido, tá? Nas regiões tanto direita quanto esquerda, ou seja, bilateral, tá bom? Isso aqui é mais a nível de curiosidade, tá, pessoal? Bom, meus queridos, aqui é a referência bibliográfica, onde eu tirei esse breve resumo, tá ok? Estão disponíveis, esse aqui são 2 artigos, e aqui é o guia de hemovigilância, que está disponível, todo esse material está disponível na internet, tá? Quero dizer para vocês que o conhecimento só existe quando é compartilhado, tá? Assim aprendemos juntos, assim crescemos juntos e assim ganhamos juntos. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero ter agregado algum conhecimento aí para vocês. Eu até mesmo ter despertado a curiosidade de aprender mais sobre, ok?